Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 120 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 27 ao 29 do segundo livro das Crônicas. Vamos à leitura? Capítulo 27. O reinado de Jotão de Judá. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Uzias, seu pai, havia feito, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Ele edificou o portão de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre a muralha de Ofel. Também construiu cidades na região montanhosa de Judá e castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e o derrotou, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 3.400 quilos de prata, 1.000 toneladas de trigo e 1.000 toneladas de cevada. Eles lhe trouxeram isto também no segundo e no terceiro ano. Assim, Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor seu Deus. Quanto aos demais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 28. O reinado de Acás de Judá. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas aos Baalins. Também queimou incenso no vale de Ben-Hinom e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso, o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros que foram levados para Damasco. Acás também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que lhe impôs grande derrota. Num só dia, Peca, filho de Remalias, matou em Judá 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicre, homem valente de Efraim, matou Maazéias, filho do rei, Asricão, alto oficial do palácio, e Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas. Saquearam também muitos despojos que levaram para Samaria. O profeta Odede. Havia em Samaria um profeta do Senhor, cujo nome era Odede. Ele saiu ao encontro do exército que voltava para Samaria e lhe disse: Eis que o Senhor, o Deus de seus pais, ficou irado com o Judá e os entregou nas mãos de vocês, e vocês os mataram com tamanha raiva que chegou até os céus. Agora vocês estão querendo fazer dos filhos de Judá e de Jerusalém os seus escravos e as suas escravas. Será que vocês não são culpados diante do Senhor seu Deus? Agora, escutem o que eu vou dizer e mandem de volta os prisioneiros que vocês fizeram entre os seus irmãos, porque o furor da ira do Senhor está sobre vocês. Então, alguns dos chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adilai, se levantaram contra os que voltavam da guerra e lhes disseram: Não tragam esses prisioneiros para cá, porque vocês estão querendo aumentar ainda mais os nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor. A nossa culpa já é grande e o furor da ira do Senhor está sobre Israel. Então, os homens armados deixaram os prisioneiros e os despojos diante dos chefes e de toda a congregação. Os homens que foram citados nominalmente se levantaram, cuidaram dos prisioneiros e com as roupas que estavam no meio dos despojos, vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes roupas, sandálias, comida, bebida e os ungiram. Fizeram montar em jumentos todos os que estavam fracos e os levaram até Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Acás pede socorro aos assírios. Naquele tempo, o rei Acás
mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque de novo os edomitas tinham vindo e derrotado Judá, levando alguns prisioneiros. Também os filisteus atacaram as cidades de Cefelá e do sul de Judá, tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tímina e suas aldeias, Egizo e suas aldeias, e ficaram morando ali, porque o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acás, porque este havia permitido que Judá caísse em imoralidade e foi completamente infiel ao Senhor. O rei Tiglat-Pileser da Assíria atendeu ao pedido de Acás, porém, em vez de ajudá-lo, deixou-o num aperto ainda maior, porque Acás pegou objetos da casa do Senhor, do palácio real e das casas dos príncipes e os deu ao rei da Assíria, porém isso não lhe serviu de nada. A idolatria de Acás. No tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o derrotaram, pois pensava, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício para que ajudem a mim também. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Acás ajuntou os utensílios da casa de Deus e os quebrou em pedaços, e fechou os portões da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Em cada cidade de Judá construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira ao Senhor, Deus de seus pais. A morte de Acás. Quanto aos demais atos de Acás e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Acás morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 29. O reinado de Ezequias de Judá. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi seu pai havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: Escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Os levitas purificam o templo. Então se levantaram os seguintes levitas: Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, Quis, filho de Abed, e Azarias, filho de Jealelel, dos filhos de Merari, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Gerson, Sinri e Jeuel, dos filhos de Elisafã, Zacarias e Matanias, dos filhos de Asaf, Jeuel e Simei, dos filhos de Emã, Semaías e Uziel, dos filhos de Gedutum. Congregaram os seus irmãos, santificaram-se e vieram cumprindo a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, todas as coisas impuras que encontraram no templo do Senhor. E os levitas pegaram essas coisas e as levaram para fora, ao vale do Cedron. Começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. Em 8 dias santificaram a casa do Senhor, e no 16º dia do mês terminaram.
Então foram falar com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, bem como o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acasa, em sua infidelidade, jogou fora durante o seu reinado, nós já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá, e ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes pegaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes diante do rei da congregação, e eles puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para a expiação de todo Israel, porque o rei havia ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por meio de seus profetas. Os levitas estavam em pé com os instrumentos musicais de Davi, e os sacerdotes tinham as trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem o holocausto sobre o altar. No momento em que começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, e as trombetas soavam, tudo isto até findar-se o holocausto. Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Ezequias tomou a palavra e disse: agora vocês se consagraram ao Senhor. Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ação de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso, seus irmãos os levitas os ajudaram, até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim, se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em pouco tempo. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.